Verão é sinônimo de sol, viagens e muita diversão em praias, piscinas e programas ao ar livre. Mas essa época do ano também é conhecida pelos problemas de pele por causa das altas temperaturas. São queimaduras solares ou com produtos ácidos, micoses, brotoejas e infecções. Outra coisa bastante frequente nessa época do ano são as micoses de pele. Então, são doenças causadas por fungos, né? É bem popular o tal chamado pano branco, que é um tipo de micose. Então, ele aumenta no verão, fica mais visível também. E outros tipos de micose que acometem mais as áreas de dobrinhas, né? Então, o que a gente tem que cuidar nessa época do ano? Secar sempre bem a pele, então principalmente virilha, axila, entre os dedos, que são as áreas que ficam mais úmidas e mais propícias ao surgimento dos fungos, né? E áreas mais oleosas da pele, como as costas, o peito, também são mais favoráveis a ter o crescimento de fungos. Então, sempre retirar bem o resto de protetor solar, de óleos, para que evitem o crescimento desses micro-organismos, né? Também o fungo ele adora ambientes úmidos, né? Então, se a gente está com a roupa muito tempo molhada ou suada, também isso vai favorecer o crescimento. Então, o ideal é trocar sempre que a roupa estiver muito molhada. As crianças merecem uma atenção ainda maior com a pele. Além do cuidado com o protetor solar, que deve ser comprado do tipo específico para os menores, os pais também devem ficar atentos às chamadas brotoejas. Em relação às crianças, a gente tem muito aumento de brotoejas, né, que são as miliárias nessa época do ano, que são causadas pelo aumento de suor que ocorre, né? Então, procurar as glândulas sudoríparas, elas acabam obstruindo e podendo causar aquelas lesões que podem ser umas bolinhas, como se fossem mais clarinhas, ou às vezes mais avermelhadinhas, tá? Podem coçar ou não, mas elas aumentam pelo aumento de suor. Então, a melhor maneira de prevenir isso é evitando ambientes muito quentes, abafados, né? Procurar ambientes mais arejados e usar roupas mais que absorvam melhor o suor, como roupas de algodão, evitar roupas sintéticas, tá? E sempre secar bem as áreas de dobrinha, que são as áreas que mais dão, né, lesão. Tá? Isso é bem importante. Sim, com esse calor, ela fica toda vermelha, cheia de manchinha, mas sempre tá passando protetor solar, né? Pra cuidar. Além do protetor, vocês tomam algum outro cuidado com ela? Sempre de boné também. Hoje ela não tá, mas ela tá sempre de boné. Mas com certeza o problema mais comum são as queimaduras por causa do sol. É raro conhecer alguém que ao menos uma vez não tenha voltado com a pele vermelha depois de ir à praia ou a algum lugar ao ar livre. O problema é que o que parece ser apenas mais uma queimadura pode desenvolver um perigoso câncer de pele. Segundo a dermatologista, o cuidado deve acontecer principalmente na infância. Cuidado com crianças, porque assim, crianças, a gente sabe que a maior radiação que a gente recebe em toda a nossa vida é até os 20 anos de idade. Né? Então, cerca de 80% de toda a radiação solar que a gente vai receber na nossa vida é até os 20 anos. Se a gente for pensar que a gente vive até os 70, 80, 90, faz muita diferença ter um cuidado com a pele desde que a gente nasce. Né? Então, é importante proteger as crianças, porque muitos casos dos cânceres de pele que a gente atende hoje em pessoas de 40, 50, 60 anos, é porque foram crianças que tomaram muito sol, tiveram muitas queimaduras, adolescentes que se expunham, iam para a praia meio-dia, ficavam, não passavam nenhum tipo de proteção. Então, é esse tipo de pessoas que a gente atende hoje com muitos cânceres de pele. Então, se você for se expor ao sol, é importante seguir algumas dicas para evitar futuros problemas. Lembrando que no verão a gente está muito suscetível a queimaduras, então o ideal é a gente, como um cuidado de forma geral para o verão, né? Evitar se expor ao sol nos horários onde a radiação é maior, como entre as 10 da manhã e as 16 horas da tarde. Então, a gente não deve se expor nesse horário, né? Tomar bastante líquido, porque a gente desidrata mais também durante todo o verão. De preferência água, ou sucos, ou chás, evitando os refrigerantes ou bebidas muito adocicadas, que contenham muito açúcar, né? E nos horários em que a gente poderia se expor, o ideal é se expor com proteção sempre. Então, aplicar protetor solar, sempre no mínimo um fator 30, né? Nunca menos do que 30, independente do tipo de pele, independente da cor da pele da pessoa, porque
a gente tem mais radiação e o fator 30 é o mínimo que a gente teria de proteção. Protetor sempre a gente está passando, sempre tem que tem que manter o cuidado, né? Mesmo tendo uma pele um pouco mais escura, sempre tem que manter o cuidado, isso é lógico.